Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice, esse podcast de negócios. Eu sou Caroline Calassa e hoje o tema da nossa conversa é a respeito da tecnologia na medicina e quais são as oportunidades que estão por vir nesse mercado de saúde, especialmente no mercado médico. Eu vou receber aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Laércio Guerra. Ele é cirurgião plástico e, além disso, ele está intimamente envolvido com health techs e esse processo de inovação na área médica, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, fica aqui com a gente, pode deixar aqui suas perguntas, interaja com a gente durante esse podcast, que a gente vai ter o maior prazer em receber você. Dr. Laércio, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço, Carol, a presença de estar aqui com você. É um prazer e espero que a gente possa somar bastante nesse assunto aí. Com certeza. Primeiro eu vou te perguntar o seguinte: sei que você é médico há muitos anos, mas em algum momento desse processo você se descobriu empresário também. Sim. E eu queria que você me contasse um pouco sobre essa sua descoberta do Dr. Laércio empresário, porque a gente percebe que muitos médicos têm a formação na área médica e eles acabam sendo excelentes técnicos. Inclusive, tem uma crença de que não podem divulgar seu trabalho. Acho que isso vem sendo quebrado ao longo do tempo, mas muita gente ainda tem receio de empreender e às vezes demora muito na carreira para se descobrir empresário. Fala para mim um pouco sobre isso, na sua trajetória. O que eu percebo, assim, que não são todos os médicos que estão preparados e que gostam também dessa ideia de empreender. Como você bem disse, a grande maioria dos médicos são técnicos e a nossa formação na carreira médica ela é totalmente voltada para o técnico. Quando você vai para o mercado de trabalho, se você for trabalhar dentro de uma equipe, dentro de um hospital, dentro de algum emprego mesmo que a gente possa dizer, você vai continuar sendo técnico, porque pouco vai importar o que você vai somar aí como empreendedor ou empresário. A partir do momento que você foca no seu próprio negócio, e essa sempre foi uma vontade minha, né, ter o próprio consultório, ter a própria clínica, a partir do momento que você parte para esse lado, aí você precisa abrir mão de algo a mais do que você não está habituado para se empenhar e continuar e poder crescer na área. Esse algo a mais nada mais é do que você ter uma capacidade de gestão, uma capacidade de entendimento de um consultório como uma empresa e a partir daí se focar também como um empresário. Eu sempre falo que para os médicos isso pode soar mal no sentido de que você deixe de focar do lado técnico, mas isso não é verdade. Sim. Na verdade, o seu lado técnico é o que abastece todo o seu negócio, pensando aí em consultório ou clínica. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, que você consegue fazer com que as coisas funcionem melhor, você, de certa forma, tem mais espaço, mais tempo para dedicar, inclusive, para o seu lado técnico. Então, isso é muito importante. Ou seja, o primeiro nível do empreendedor médico é ele perceber que o próprio consultório, o lugar onde ele atende, a clínica que ele inicia, a carreira dele é um negócio. Mesmo que ele não se veja como empresário, queira abrir vários negócios, mas se ele não lidar com isso como um negócio, ele acaba tendo algumas perdas. Exato. E de fato é um negócio porque esse médico, a partir do momento que ele começa um consultório, ele vai ter ali eventualmente uma recepcionista, ele vai recolher impostos, ele vai ter transações financeiras ali acontecendo, quer seja por operadora de saúde, quer seja no particular, mas tudo vai estar acontecendo numa situação que ele não está habituado. Então, ele passa a ser, sim, um empresário também. Quando que você se deu conta disso? Que você precisava ser empresário e que era o momento de você mudar a sua visão de como administrar sua carreira e seu negócio? Eu me dei conta na dor, né? Então, não tinha esse entendimento. Quando eu comecei sempre sonhando muito alto, a gente acabou dando passos mais largos em busca de alguns sonhos mais altos. E ali, quando você se vê no olho do furacão, quando algumas situações acontecem, no nosso caso, situações inclusive financeiras, com empréstimos para pagar empréstimos, uma bola que não... Investimentos que você acaba fazendo. Que você não conseguia pagar, a gente percebeu que havia necessidade de um entendimento de algo a mais. Então, isso, em pouco tempo, a gente já consegue perceber que há essa importância, e aí foi que eu passei a estudar e me dedicar um pouco mais sobre isso. Legal. Mas então esse foi a primeira fagulha. Você passou por uma situação que você começou a perceber que a conta não estava fechando. Exato. Você estava fazendo investimentos no crescimento profissional, na clínica, e no final das contas vocês estavam ficando numa situação financeira até
complexa, mesmo trabalhando bastante. Mesmo trabalhando bastante, a minha sócia Que é é a sua esposa, médica, que é minha médica, dermatologista, inclusive. a Dani, ela é minha sócia, além de esposa, e muitas vezes a gente conversou, falou, mas não é possível, né? Nós estamos trabalhando, nós temos aqui as entradas, pacientes vindo, e somos 2 médicos, quer dizer, as coisas estão acontecendo e a gente nessa dificuldade toda. E aí que a gente foi começar a entender que havia muito mais coisas do que simplesmente as entradas ali acontecendo. Então, é um entendimento muito raso, mas que para o médico isso já é algo diferente. O médico, como eu disse, ele não tem essa percepção. Sim. Muitos dos médicos, a grande maioria, não sabe nem quanto ganha. Verdade. Não sabe quanto custa a sua hora, né? Não sabe quanto custa a sua hora. Então, isso é um problema bastante sério aí no meio médico. Eu me lembro, na época que eu estava na faculdade ainda, eu desenvolvi um material de marketing para médicos. E aí, eu acho que eu não estava mais na faculdade, tinha acabado de me formar há pouco tempo. Mas eu era apaixonada por marketing, comecei com uma consultoria em marketing. E não era para vender nada para ninguém, não. Eu disponibilizei, eram uns slides para médicos, ensinando como é que o médico podia se tornar empresário, como é que ele podia divulgar a sua atuação. Você sabe um pouquinho da história, mas minha família é de profissionais da área da saúde, meus pais são dentistas, o meu irmão é médico, meus primos são médicos, meus tios são todos médicos. Então eu vim de uma família assim, eu percebia essa dificuldade do médico de conseguir entender, e não só do médico, profissionais da área da saúde em geral, que acaba se estendendo a todo prestador de serviço, advogado, psicólogo, coach, eu acho que acaba entrando um pouquinho também na área de prestação de serviço. Mas eu lembro que eu disponibilizei esse material e tanta gente me xingou. Eu recebia mensagens horríveis de gente me xingando. Isso é um absurdo, você não pode falar de marketing para médicos. Isso faz bastante tempo. Mas no começo, quando começou essa onda de marketing para médico, acho que hoje boa parte, a grande maioria dos médicos de sucesso, eles evoluíram para esse lado. Isso é fato. E existem ainda muitos que são contra. Muitos que criticam, só que esses que criticam não saem do lugar. São os que estão sem pacientes. Estão sem pacientes. E tem tempo, inclusive, para criticar os outros, né? Exato. Então, mas no começo, com essa onda, alguns médicos foram taxados de picaretas, de que estavam denegrindo a imagem. E, na verdade, há essa regulamentação, né? O médico, ele tem uma série de critérios ali em relação ao CRM para se posicionar como marketing médico, mas é possível você fazer a coisa bem feita dentro da ética e que vai te trazer retorno também. E principalmente quando você pensa em negócio, né, dentro de um ambiente de clínica, de consultório, que seja um laboratório, você vai precisar divulgar esse seu negócio. Então, a gente vive num mundo completamente diferente. Né? E desde sempre, não é de agora, é que agora os médicos começaram a descobrir que existem possibilidades que você pode utilizar fazendo uma coisa completamente legal. Sim. Porque isso foi mais propagado. Mas já era assim antes. É que os médicos eram tão evangelizados na faculdade, que não podiam, e que era perigoso, que eles podiam perder o CRM, que eles tinham muito medo. Eu acho que sempre se confiou muito, e a carreira médica sempre foi assim, confiança no chamado boca a boca, né? Que continua existindo hoje. Sim. Só que o boca a boca hoje, numa cidade grande, a depender da quantidade de concorrentes que você tenha, isso vai levar Anos. Uma vida. Exato. E antes, numa cidade pequena, boca a boca rapidamente se espalhava. Então, hoje a gente pode fazer esse boca a boca com marketing médico ético. Então, isso é possível. Mas você não precisa viver disso, né? Você pode... Claro. O objetivo é ter o boca a boca, porque é o cliente satisfeito, que te indica... Mas você não precisa viver só da indicação, você pode gerar clientes mais rapidamente. Um pouco. E qual foi o seu primeiro passo em direção, quando você percebeu, puxa, as coisas não estão corretas, a gente está fazendo investimentos, esses investimentos não estão alinhados com o que a gente está tendo de retorno. Qual foi a sua primeira busca? Minha primeira busca foi, primeiro, eu passei por um processo de autoconhecimento bastante importante que me transformou. E dentro desse processo de autoconhecimento, eu fui buscar a questão da autorresponsabilidade. Eu percebi que tudo aquilo que estava acontecendo era muito mais responsabilidade minha do que até da minha sócia e esposa, porque ela é o perfil totalmente técnico e eu sou o perfil mais empreendedor. Então, além, óbvio, de focar muito na técnica, mas eu tenho essa ideia de querer crescer, de visão, e ela,
por ela poderia estar trabalhando no mesmo lugar e estaria feliz assim. Sim. Então, a partir do momento que eu busquei essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, eu comecei a entender o que faltava a mim, né? Certo. Então, com os conhecimentos que eu não tinha, eu passei primeiro por uma ideia, por um processo de começar a ler algumas coisas, tentar me empenhar em uma área que eu não conhecia absolutamente nada. E eu fui gostando disso, fui me envolvendo, fui participando de grupos, de pessoas, empreendedores. Acabei por me dedicando em 2 anos a um MBA de gestão, porque isso eu percebia que são ferramentas ali que eu poderia usar dentro do negócio. E isso acabou virando uma prática gostosa, é o que eu disse no começo. Nem todo médico está preparado e nem todo médico quer isso. Sim. Mas a partir do momento que você quiser uma carreira mais focada também num crescimento de negócio, essas coisas vão ser importantes. Muito legal. E aí, pensando um pouquinho mais nessa questão da modernização, eu vejo que ela é um paradigma também que foi quebrado há muito pouco tempo, eu acho que ainda está sendo quebrado, tanto quanto o marketing foi num determinado momento, que eu acredito que hoje a gente já tem muito mais médicos que entendem Sim. que podem fazer esse tipo de ação dentro dos seus consultórios. Mas a questão da inovação ainda está sendo construída. Eu me lembro num almoço, foi um pouco antes da pandemia, assim, acho que foi 2019. Estava no almoço na minha casa com uma grande amiga que é médica, o meu primo que é médico, a mãe que era administradora de uma clínica médica, e uma amiga dessa minha amiga que estava almoçando lá em casa, que também era médica. E cada um num estado diferente, num lugar diferente. E eu comecei a falar sobre as inovações da medicina, as coisas que eu enxergava para o futuro. E aí eu comentei sobre os atendimentos remotos dos médicos. E eu quase fui linchada na mesa na época, eu me lembro. Eles falaram, não, isso vai acontecer, mas não é assim do jeito que você está falando, não. Não vai ser tão rápido. Não vai ser rápido, não. E assim, nada tira o apalpar do médico, o toque e o olhar de perto do médico. E não adianta você vir falar que isso daí vai acontecer rápido, não, porque vai demorar bastante. E depois, logo no início da pandemia, né, acho que já 2020 já foi aprovado. Sim. E aí eu mandei pra eles, ó. Tá valendo. Dá uma olhada aí no que vocês falaram que nunca ia acontecer, né? Foi muito rápido. E aquilo que era tão rechaçado, de repente, começou a ser muito aceito por necessidade. Me fala um pouquinho sobre isso. Você sabe que, em relação, por exemplo, ao atendimento remoto, né, a telemedicina, ela até então era uma briga eterna aí dentro dos conselhos regionais de medicina e até dentro do próprio Conselho Federal de Medicina. Sim. Em 2018, teve uma liberação, ainda que sob análise, sob algumas necessidades de ajustes, mas teve uma liberação de telemedicina que ela caiu em pouquíssimo tempo, ela caiu por terra, porque os próprios conselhos, baseados nas opiniões dos médicos, viam aquilo como uma afronta a tudo isso que você disse. A gente não vai ter mais o acesso ao paciente, a gente não vai conseguir mais fazer uma boa medicina. Mais ou menos era isso que eles defendiam. E vamos perder o cliente, cliente. Vamos banalizar a medicina. Exatamente. E medicina não é assim. Então, todo aquele pensamento bem retrógrado, mas de pessoas que acabavam não enxergando como uma possibilidade, de novo, de fazer com ética, de fazer bem feito. E aí, então, veio a pandemia. Isso em março de 2020, a gente teve a primeira liberação, que no começo não se sabia o que podia, ficou meio confuso. Era até provisório, falava assim uma coisa provisória. E, na verdade, até hoje é algo ainda provisório. Nós estamos com 2 anos quase de pandemia, vamos para 2 anos, e até hoje é algo ainda que não está estabelecido, mas que nunca mais volta, né? Nunca mais. E eu acho que também quebrou-se esse receio, porque o médico começou a perceber que era uma oportunidade de ganho adicional. E não de perda. Ele não vai perder o paciente, ele vai poder atender mais pacientes em pouco tempo. Não, e a pesquisa de satisfação dos pacientes, que é algo também importante. Então, essa visão de que, tudo bem, o médico precisa mudar, mas do outro lado tem um paciente que ele quer mudanças, né? Exato. Então, essa adesão dos pacientes hoje se tornou algo que é irreversível. Então, vai haver a regulamentação, devem haver algumas regras, mas, de fato, é um tipo a tecnologia veio para somar. E não tem como pensar em ser diferente daqui para frente. Muito legal. Como é que está a telemedicina
No mercado, no seu mercado especificamente, cirurgia plástica, porque você tem algumas questões delicadas, às vezes você precisa analisar, medir o Sim. paciente, às vezes você precisa ver a paciente nua para poder Sim. avaliar alguma coisa, só que você está diante de uma câmera. Como é que é feito isso Eu hoje? acho que assim, Como é que são os limites? isso vai variar de especialidade para especialidade, né? Até onde que a gente consegue ir. É óbvio que na cirurgia plástica existem determinadas situações do exame físico que não é possível serem feitas. 100% não. Não vai. Não dá para a não vai pessoa ser chegar lá possível. só para fazer a cirurgia. Não. Fez toda a consulta online, foi lá, fez os exames. De forma nenhuma. Não. A gente vai. Vamos imaginar uma situação hipotética de que a gente pudesse fazer todo o atendimento online e te encontro no hospital. Isso não deve existir, né? Entendi. Espero que não esteja existindo, porque a gente atropela algumas coisas que, obviamente, para se colocar um paciente para uma cirurgia, você precisa ter toda a análise dele e vai depender ali de alguma interação de exame físico, na minha especialidade. Mas existem outras especialidades que respondem muito bem à telemedicina. Um grande exemplo de fortalecimento e crescimento absurdo de telemedicina é na saúde mental. Então, psicologia, psiquiatria, esses grupos, essas especialidades, né, o psicólogo ou o médico psiquiatra, eles passaram a adotar isso como uma prática. Tem muitos psicólogos que deixaram de ter o próprio consultório, Atendem porque só eles conseguem atender online. Sim. E há estudos também que o paciente se sente mais à vontade para determinadas situações ali da conversa, então isso vai variar muito. Eu, como cliente, por exemplo, se eu pudesse chegar no consultório médico, só fazer cirurgia plástica, chegar lá, já tomar anestesia e entrar, acho que eu ficaria mais animada em fazer. Vamos pensar. Talvez isso daqui a alguns anos a gente volte à conversa. Eu acho, hein? Eu tô aqui pensando, enquanto você tá falando, pensando, mas o que aqui não dá para fazer online? Talvez porque a gente não tenha ainda equipamentos tão... E também pelo seguinte, há uma necessidade ali de criar uma certa empatia também, segurança. Então, se esse paciente vem, que seja de fora, de outro lugar, distante, eu tenho usado a telemedicina para isso, tudo bem, ele vem para a cirurgia do dia 20, que chegue alguns dias antes e que venha à clínica, apesar da gente já ter discutido muito antes. Então, hoje a telemedicina, como que eu uso na minha área? Eu uso para um preparo muito bem trabalhado do paciente. Eu recebo fotos desses pacientes em posições específicas, com trajes específicos, que a gente orienta todo esse passo a passo. Eu recebo as fotos, eu analiso as fotos antes de atendê-la ali na teleconsulta. Aí sim, eu faço teleconsulta, explico absolutamente tudo sobre o procedimento programado, mas eu digo, olha, quando você vier, nós vamos validar tudo isso que a gente está falando. Entendi. Eu preciso disso ainda, né? Entendi. Então, até para você poder ter uma noção, por exemplo, quantos quilos de gordura precisa tirar de cada lugar. A gente precisa disso. Legal. E, bom, eu vejo que hoje, esse é o primeiro passo que foi tão difícil de dar, mas ele é uma porta bem pequenininha perto dos avanços enormes que estão acontecendo nesse mercado, dentro da medicina. Quais são as principais mudanças, as principais inovações e o que você vê aqui daqui para frente? A gente a telemedicina é uma pontinha do iceberg aí do que tem para acontecer. Então, por exemplo, hoje se preza muito os grandes grupos, grandes centros, se preza muito pela curadoria e coleta de dados dos pacientes. A gente consegue análises muito importantes em cima de dados que são coletados do histórico clínico de cada paciente. Então, se a gente pensar em histórico clínico, cada hospital, cada grupo de atendimento vão ter lá catalogados inúmeros pacientes com toda a sua história baseados em dados sensíveis, dados qualitativos ali de cada paciente. E esses dados, eles podem muito bem serem trabalhados por exemplo, num sistema de inteligência artificial, em que algumas frentes podem muito bem serem ajudadas do ponto de vista do médico por inteligência artificial. Então, a gente está falando desde busca por melhores tratamentos, análises de imagens. Então, algumas frentes que a inteligência artificial vai entrar e já está entrando dentro da medicina. Pode me dar 2, 3 exemplos específicos, assim, onde é que você acha que é mais promissor o uso da inteligência artificial?
um deles é esse histórico do paciente. Você poder Sim. ter um prontuário do paciente que vem de toda a vida dele, ou a partir do momento que seja implementado. A grande busca, quando se pensa aí em dados do paciente, esse histórico todo, é em integralizar todos os sistemas. Porque é o que eu disse, cada hospital tem o seu, cada laboratório tem o seu histórico. Há uma necessidade de integração de tudo isso, do paciente ser o dono dos dados dele, né? Legal. Então, a partir do momento que eu tenho o meu histórico, eu posso levar para o médico X, para o médico Y, e isso me pertence. Isso me pertence e vai ajudar completamente, inclusive, vai ajudar no meu tratamento, mas inclusive também vai diminuir custos. Sim. Porque certas coisas hoje são refeitas porque você não sabe que isso já foi feito em algum momento, né? Então, isso também diminui custos e é importante para o sistema de saúde como um todo. Fora a segurança para você, né? Você vai operar segurança. O cara, você tá vendo a condição dele agora. Exato. Mas se ele não te contar que ele tem um histórico de uma situação grave, que pode ser um complicador, você nem fica sabendo, mesmo fazendo todos os exames, se ele estiver bem no momento. A história clínica dele é primordial, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Do lado de inteligência artificial, por exemplo, a gente tem hoje, em época de Covid que a gente está, toda vez a gente ouve, fulano fez uma tomografia, está com 25% acometido, está com 30% acometido do pulmão, 50%. E esses números, eles não são aleatórios, esses números vêm de uma análise por inteligência artificial. É o sistema que avalia todas as imagens ali da tomografia e fala, baseado nesse algoritmo que foi criado, há um comprometimento de X%. Certo. Então, a gente já vê as coisas acontecendo, mas não percebe. Então, para imagens, isso é muito, muito importante. Na dermatologia, por exemplo, análises de lesões de pele com inteligência artificial, você tem nenhum médico base de é capaz, comparação. nenhum médico, por mais experiente que ele seja, vai poder avaliar o que 10 mil médicos estão avaliando, entendeu? Porque isso é construído por informações médicas, né? Então, legal. A gente consegue, em várias frentes... criar um banco de referências. Exato. E isso como auxílio. Muitos médicos veem isso como uma ameaça, mas, na verdade, é um auxílio. O médico acaba sendo o curador dessa... Ele que valida aquilo, né? Se aquilo é correto ou não. Muito interessante. Inclusive, eu tenho estudado bastante sobre isso já há algum tempo, conversado com muitas pessoas que trabalham com perspectivas de tendências. E um dos pontos também apontados é a possibilidade de você usar robôs, isso já acontece nas cirurgias médicas, mas eu tenho visto isso cada vez mais, e avanços nos exames. Alguns exames, inclusive, realizados com controle muito maior e que tem capacidade de fazer uma análise muito mais sistêmica. Então, eu tenho visto vários avanços em startups, health techs, fora do Brasil. O que disso a gente já tem acesso no Brasil e como é que você está enxergando isso? A proposta em robôs dentro da área da saúde, ela é muito evidente dentro da cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica nada mais é do que um equipamento, ele é controlado pelo médico, cirurgião, não é ele não opera sozinho. Pelo menos nesse momento ele não opera sozinho. Existe um médico cirurgião que hoje, em 2022, ele está dentro da sala cirúrgica e com um console em que ele faz o manejo dos braços do robô. Qual a vantagem? O robô, por incisões pequenas, esses braços fazem movimentos que a mão humana ali não seria capaz de fazer com precisão, com tudo mais. Certo. Então, é menos trauma para o paciente e melhor recuperação, então, para aquela cirurgia. O ponto é que hoje a gente precisa de transmissão desses dados todos cabeados dentro da sala cirúrgica. E o próximo passo, através da internet 5G, vai ser a possibilidade, com maior velocidade, com menor latência, né, menor tempo de resposta, vai ser que essa movimentação do console ali não precisa ser feita dentro da sala cirúrgica. Esse cirurgião pode estar em outro hospital, em outro estado, em outro país, quem sabe, operando aquela cirurgia. Ai, que medo. Então,
É óbvio que esse é outro ponto. Também, numa situação dessa, vai ter uma equipe cirúrgica dentro ali, né, do hospital, da sala de cirurgia. Mas quem está comandando a cirurgia, operando... Mas esse é o ali. próximo passo. Entendi. Certamente esse é o próximo passo. Interessante. E do ponto de vista de laboratórios, as tecnologias também são contínuas, né, de crescimento. Hoje, o que se busca, às vezes, a gente vê exames baseados em uma fração pequena de sangue que consiga dar uma série de informações. Então, há essa evolução também. Possibilidades de se fazer exames em casa. Então, há uma mudança aí de paradigma também daqui para frente. E a medicina preventiva? Porque, pelo que eu tenho visto, tem um grande avanço na medicina preventiva. A gente tem, historicamente, essa história de eu só vou no médico quando eu tô doente, quando não tem jeito mesmo, né? Tem muita gente que ainda tem essa cultura. Isso vem mudando por causa da medicina estética, nos últimos tempos por informação também, e por até acessibilidade. Mas muita gente tinha essa cultura. Eu procuro médico quando não tem jeito, quando eu tô doente. E pelo que eu vejo, o nível de avanço dos exames, o que a gente vai poder fazer daqui para frente, traz à baila uma medicina muito mais preventiva do que uma medicina curativa. Faz sentido isso? Como é que você enxerga isso? Sim, é uma medicina preventiva e personalizada, né, também. Então, hoje, a ideia do bem-estar, né, a ideia de você estar se sentindo bem, ela é um mercado gigantesco, a questão do wellness, né? Sim, é um mercado gigantesco. E isso não é só na área médica, é alimentação, é atividade física, tem uma série de coisas envolvidas ali. Agora, quando a gente pensa na medicina em si, essa possibilidade de você, de certa forma, se cuidando, alcançar resultados melhores em performance, desde performance cognitiva, performance de saúde, você vai render mais no seu trabalho a partir do momento que você estiver mais equilibrado, na ausência de doença, né? Então, tudo isso traz esse conceito de saúde mesmo, que é muito forte hoje. E, como eu disse, ela é preventiva e ela é personalizada, porque a partir das análises que eu vou tendo minhas, e aí, hoje, por exemplo, um simples smartwatch, trazendo para a tecnologia, um simples smartwatch pode te dar uma série de informações ali, como que você dorme, como que está seu batimento cardíaco durante o dia, se você ficou estressado ou não, quantidade de passos que você deu no dia, tudo informações que vai te trazendo esse conceito de saúde e de bem-estar, né? Então, eu passo a ter acesso a mais informações sobre como eu estou me sentindo, para não precisar estar com febre para procurar um médico. Exato. Os sintomas prévios, que muitas vezes eu não consigo enxergar, eles passam a ser sintomas que me levam a perceber que eu preciso de ajuda, ou alarmes para isso. E uma coisa interessante é que definição de saúde não é só ausência de doença. Definição de saúde é bem-estar físico, emocional e social. Então, quer dizer, se eu tô com esse bem-estar, eu tenho a saúde. Então, e se eu puder buscar por esse bem-estar, né, eu vou melhorar ainda mais minha saúde. Então, esse é o foco hoje, né? E tem uma mudança de mentalidade. A gente tem falado aqui várias vezes nos podcasts sobre essa mudança de mentalidade, né? Os mercados vêm todos evoluindo, mas você não consegue evoluir de uma ponta se você não tiver um consumidor que evolui do lado de lá. E esse acesso à informação, esse interesse que a própria pandemia despertou nas pessoas sobre olhar mais para a sua saúde, ter um sistema imunológico mais forte, todo mundo começou a prestar atenção nisso, pessoas que antes não davam muita atenção para esse tema e para esse assunto. Você enxerga que isso daqui para frente vai favorecer essa busca antecipada, esse entendimento da necessidade da prevenção? Isso vai gerar um mercado novo para todos os médicos, na sua visão? Eu acho que sim. Acho que a saúde como um todo, ela muda, né? A partir do momento que a gente vivenciou e ainda vivencia todo esse drama que está sendo a questão da pandemia, a gente, de certa forma, se transforma também e passa a olhar para pontos que talvez estivessem mais obscuros. Então, quando a gente tem essa necessidade, então, nos colocando como futuros pacientes aí, ou pacientes ocasionais aí, quando a gente tem essa necessidade, se eu busco por isso e um determinado médico não é tanto esse foco, ele não está tão vivenciando isso, esse mesmo paciente vai buscar outras opções. Então, é uma transformação dos dois lados, sem dúvida. Interessante.
que acaba impulsionando, ou seja, você é empurrado pela massa. Se você não se adaptar e não aderir a esse novo caminho, você acaba ficando para trás. Isso me lembra uma situação, eu era professora da FGV, de pós-graduação, e a gente estava dentro de um grupo de professores. Lá dentro daquele grupo de professores, tinha vários professores catedráticos, e a gente estava conversando e tal, e aí um dia se levantou a ideia de, o que faz com os telefones celulares, os computadores, os smartphones e também os tablets que o pessoal leva para aula, eles estão atrapalhando a aula, o pessoal não está prestando atenção no que a gente está fazendo e tal. Não dá para a gente recolher esses negócios quando o pessoal entra na sala, né? E aí ficou uma discussão extensa ali, até que uma das pessoas que era uma professora, e ela era filha de um professor catedrático, ela falou, gente, acorda, não tem jeito de arrancar essas coisas das pessoas, a gente vai ter que aprender a colocar tudo isso dentro da nossa aula. Então, ou a gente coloca o aluno para poder pesquisar alguma coisa no computador dele, no celular dele, ou ele vai ficar o dia inteiro lá no WhatsApp enquanto a gente está dando aula. Ou a nossa aula é mais interativa, mais interessante, ou o cara vai se distrair mesmo e fazer alguma coisa que agrega mais valor para ele naquele tempo. E aí todo mundo discutiu, então chegaram a essa conclusão. Ainda há um movimento de mudança. Como é que você vê esse movimento em relação aos médicos nesse momento? A resistência e a aderência. Eu acho que é bem significativa nos médicos a resistência e muito passa pela forma como você foi educado dentro da área médica, né? E usando esse exemplo que você trouxe, é uma briga do Uber do táxi contra o Uber, né? Sim. Então, assim, são avanços que vêm e que, de novo, quem está na outra ponta, quem é o paciente, ele já vem com uma mentalidade diferente. São outras gerações, tem gerações já de consumidores que nasceram com celulares. Então, a gente tem que ter esse olhar para o mercado. Como que está sendo essa adaptação das pessoas? Há pouco tempo atrás, a gente frequentava bancos para determinadas situações. Hoje, isso é praticamente... é pouquíssimo provável que alguém vá ao banco hoje. Ainda eu sei que muita gente vai, mas é pouco provável. Essa onda toda de inovação na área da saúde vai acontecer o mesmo caminho. A gente a saúde vai se transformando para ofertar aquilo que o mercado está querendo. Então, a inovação precisa estar no radar do médico para que ele não fique para trás, né? Então, isso eu vejo bastante assim. E também nesse processo do paciente também vai mudando, né? Porque às vezes a gente tem algumas especialidades, eu falo como paciente agora, aquela história de, por exemplo, mas será que essa consulta com esse profissional, se for feita online, será que eu não vou perder muito? Principalmente se eu estiver fazendo um investimento numa consulta mais cara, uma consulta mais específica, eu penso, mas será que essa consulta, se ela for feita online ou presencial, não tem uma grande perda, já que o investimento é o mesmo? Ainda existe esse processo também de mudança, mas quando você olha para uma nova geração que está vindo aí, eles não têm essas crenças, esse tipo de preocupação, e nem passa isso na cabeça deles nesse parâmetro. Pelo contrário, eles comparam e falam, meu tempo que eu vou perder. É quase a ideia de ir ao banco, né? Meu tempo que eu vou perder ao banco, 1000 vezes falar com o meu gerente aqui no WhatsApp. Então, é uma mudança realmente. Um outro ponto que eu percebo, eu tenho trabalhado com vários médicos, a gente tem nos cursos, nas consultorias, a gente tem uma consultoria hoje dentro da empresa voltada para o mercado de médicos. E com essas inovações, a gente tem visto que muitos médicos ainda não têm a visão de modelos de negócios. Em todos os mercados, uma das coisas de oportunidades que a gente enxerga você não precisa fazer uma mudança radical, você pode fazer ajustes no seu negócio, você pode abraçar novos modelos de negócio dentro do seu negócio, que aos poucos eles vão se adaptando, se adequando, eles podem se transformar numa coisa só, eles podem te abrir um novo caminho, um novo segmento, eles podem te trazer um leque de novos produtos ou serviços dentro da área ou da especialidade em que você está, que eu percebo que ainda não é uma visão que os médicos têm, até pela base de formação, que é muito técnica e pouco voltada para empreendedorismo e tudo mais. Como você enxerga isso? Você tem visto uma mudança? Como é que você está vendo essa situação? Eu procuro até estudar isso como oportunidades, né? E muitas vezes o que a gente vê, quando a gente pensa em expansão, algumas oportunidades que são, de certa forma, comuns em outros mercados, no meio médico são mais difíceis. O que eu quero dizer com isso? Basicamente em questão de responsabilidade médica mesmo. A partir do momento que você expande, você vai precisar de uma equipe médica
que vai estar respondendo naquela mesma linha do que você buscava ou do que você pretendia. Então, modelos de negócios na saúde com modelos de franquias, por exemplo, que é muito comum em casos de expansão, acabam tendo essa ressalva, sabe? Então, e acho que é natural. Ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que isso muito bem modelado, muito bem trabalhado, possa ser um caminho de crescimento. Outros modelos, como licenciamento, por exemplo, de de uma determinada forma de trabalho, de um determinado modelo de atendimento, são coisas que também podem se transformar em algo útil para muito mais pessoas, já que está dando certo dentro do seu negócio, você ofertar isso a outros consultórios, a outras clínicas. Então, são caminhos de expansão que a gente possa ter, mas que ainda são mais difíceis dentro da área médica, eu acredito. E dentro da sua área, você tem visto novos modelos de negócio surgindo, especificamente na cirurgia plástica? Que novos modelos você tem percebido? Sim, algum tipo de inovação? Uma inovação que a gente tem buscado trazer para a nossa clínica atualmente é justamente um modelo de atendimento que se considere híbrido, né? Então, diante de tudo isso que a gente está falando, da comodidade, da segurança, da facilidade dos pacientes ao atendimento online, que a gente possa mesclar isso para não ter a necessidade desse paciente estar tendo que voltar a todo momento dentro do consultório. Então, esse modelo híbrido é onde a gente tem trabalhado hoje e baseados em algumas dores específicas e alguns segmentos específicos das nossas áreas, a gente pretende lançar ainda nessa primeira parte do ano aí algum modelo que possa ser bem diferente nessa área. E a vantagem disso é, de novo, dando certo esse modelo de atendimento, ele pode ser escalável, porque a gente pode levar isso a outras clínicas que também utilizem desse modelo. E o que eu acho muito legal disso é a possibilidade de você sair do mar vermelho, porque muitas vezes as clínicas médicas elas estão competindo com um monte de outras clínicas que fazem um trabalho bom, tecnicamente, são confiáveis, têm um ambiente legal, mas elas não conseguem criar um mercado novo ou uma possibilidade do cliente ir até lá e ele ter um serviço completamente diferenciado. Mas muitas vezes a gente não está falando de fazer uma ideia fora do normal, mas muitas vezes se agregar uma linha de produtos mais extensa dentro daquilo que é a sua especialidade, de você olhar para o antes, durante e depois num tratamento que você ofereça dentro da sua clínica. E muitos médicos ainda estão bitolados ou ligados naquela atividade fim que sempre realizaram. Eu gosto muito daquela ferramenta de análise 360 graus, né? Você olhar toda a jornada desse paciente, onde que você pode ser relevante para ele, trazer algo que seja que gere valor para esse paciente e que, obviamente, também seja algo que possa ser remunerado ali. Então, quando você faz essa análise, você vê todo o caminho que esse paciente percorre, a gente vê que tem muitas oportunidades, algumas mais fáceis de se colocar em prática, outras que vão exigir um pouco mais de trabalho, mas acho que esse é o caminho, é de se questionar e ver qual que é o próximo passo que a gente pode dar. Vou trazer um assunto que pode ser até um pouquinho polêmico aqui, que é o seguinte, mas também é de oportunidades. Você tem a indústria farmacêutica que também está evoluindo muito, numa outra ponta. E com essa indústria farmacêutica evoluindo muito, com tecnologias novas, você tem possibilidades de oferecer para o paciente um pós-operatório, eventualmente com menos dor ou alguma coisa mais breve e que possa acelerar a recuperação e talvez até possa favorecer esse modelo numa relação mais híbrida. Ele tem o tratamento aqui, mas ele pode dar continuidade em casa, ter resultados tão bons quanto, ou potencializar o resultado daquilo que a gente faz no nosso tratamento. Como que tem sido essa relação? Como é que você vê isso daqui para frente? Eu vejo que o poder da indústria farmacêutica ainda é muito, muito forte dentro da área da saúde. E então a gente de certa forma tem que estar amparado pela questão técnica científica para poder validar tudo aquilo que está sendo ofertado. Mas eu não consigo enxergar o contrário, do médico desenvolver algo específico para uma demanda dele, sendo que, como eu falei, essas análises acabam sendo muito mais deles para a gente. Né? Entendi. O mercado médico sempre foi meio
solitário, pelo que me consta, tá? Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas é um mercado solitário que você opera dentro da sua clínica, você tem uma agenda cheia, você tem uma relação ali com o paciente contínua, que você fica imerso no seu mundo. Ao mesmo tempo... limitado por essa agenda também, né? Porque a partir do momento que você lotou a agenda, ótimo, acabou. E aí, né? Como é que você faz? Você aumenta um pouquinho o seu preço, mas você tem um limite para isso e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que no mercado médico sempre houve uma concorrência muito ferrenha. Então, o meu concorrente, o outro médico que está na minha área, ele é meu concorrente. Até que ponto você percebe isso mudando e esse processo mais colaborativo, de uma integração de relacionamento? Porque no meio científico, aparentemente, os médicos sempre estiveram mais abertos de trazer cientificamente alguma descoberta, ele tem o mérito por isso, propagar algum tipo de tratamento, algum tipo de inovação que ele tenha desenvolvido. Mas quando se trata de network, de parceria, de relacionamento e de trabalhar juntos, sempre foi uma coisa um pouco mais difícil. Você percebe alguma mudança nisso? Como é que você está enxergando isso? Acho que isso é bem comum e ainda é comum em mercados pequenos, né? Então, pequenas cidades, centros menores em que há pouca oferta ali de profissionais, e isso acontece muitas vezes até a questão de se criar em grupos ali que você não consegue entrar, você vindo de fora você não consegue entrar, isso é muito comum no interior. Quando a gente parte para grandes centros, o comum é você ter muitos concorrentes. Então, a medicina hoje, ela está formando aí, ela deve formar para os próximos anos um total de 40 mil médicos no mercado. Isso por ano. Isso é muita coisa. A pensar que isso em 2005, até 2006, 2007, eram aproximadamente 11 mil médicos que eram formados no mercado de trabalho por ano. Então, há um número absurdo nesse crescimento e isso, obviamente, está trazendo muito mais concorrentes. A grande parte desses médicos, eles ficam em grandes centros. E aí, como eu disse, existem bastante concorrência, mas é possível ali você criar algo inovador, algo diferente, que te coloque numa posição de destaque. Então, em grandes centros, há muita concorrência, mas também há muita demanda. Então, é possível você conseguir se destacar também. Não acho que precise tanto de uma concorrência ferrenha quando você está em grandes centros de um e contra o outro. Eu vejo isso acontecendo nos centros pequenos menores. Centros. Vou chamar minha convidada, que ela é especialista em network estratégico, que é a Amanda. Ela está sempre aqui com a gente no podcast, para a gente expandir um pouco mais. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Para a gente expandir um pouquinho mais esse assunto a respeito desse network dentro do mercado médico, que a gente introduziu o assunto aqui. Você trouxe um bom panorama, mas assim, só para a gente concluir essa ideia, você vê que os médicos nos grandes centros, eles têm mais essa propensão para colaborar, e nos centros menores eles veem uma concorrência maior. Sim. É isso que você está dizendo? Eu acredito que sim. E até que nível vai essa colaboração? Até onde isso acontece de uma maneira natural e saudável, e até onde você começa a perceber que existe uma certa rixa, uma certa concorrência mais forte? Olha, eu acho que também isso vai variar de mercados, né? Mas eu vejo muito mais pelo lado positivo, assim, de empenho de colaboração. Eu não pelo menos, talvez dentro de unidades, de equipes, dentro de unidades em hospitais, isso possa se tornar mais relevante. Mas quando você pensa em clínicas, uma clínica e outra clínica, ainda que da mesma área, pelo menos na forma como eu interajo, na forma no network que eu tenho, a coisa de apoio, sabe? Não vejo um querendo passar rasteira em outro, não. Entendi. Nesse meio que eu tô. Legal. Amanda, qual que é a sua percepção ali? Pro meio médico, tem essa questão desse isolamento natural que a própria atividade impõe. Mas os médicos, eles acabam, apesar dessa falta de tempo, aparentemente tendo relacionamentos que eles constroem nos seus congressos, essas trocas que têm a ver mais com a parte científica.
Eles também constroem algum relacionamento nos eventos, que Sim. são promovidos até pela É indústria. muito comum, um médico, a grande maioria dos amigos são médicos, né? Você sabe de Tem um família rol médica, aí você acabou de contar amigos, da exato. mesa que só tinha médico ali. E casam. Isso Com médicos. E adoram falar sobre medicina. E se casam com médicos também. Carol, mais uma vez, obrigada, né, por estar participando aqui. E, por coincidência ou não, né, eu venho da indústria farmacêutica, eu falo metade da minha vida é indústria farmacêutica e metade da minha vida é São Paulo, com o universo feminino, e dei o meu power de network vem da indústria farmacêutica, né? Eu fiz e trabalhei na indústria farmacêutica em Recife. Então, eu chegava em cidades pequenas que não conhecia ninguém. E dá para você ver muito essa diferença entre a Os indústria grandes, como um sim. todo, médicos e farmácias, que acaba que a indústria se resume a isso, Uhum. né? E é muito o que ele falou, existe muito esse segmento. O laboratório, eu acho que ele é muito responsável por isso, eu acho que você pode falar, né? Os encontros, Sim. vamos fazer ali, tem um speaker e aí tem os outros, são os amigos, porque acaba sendo da mesma especialidade, eles sentam na mesma mesa. Mas é uma dificuldade entre si. Primeiro porque a rotina do médico é exaustiva no Brasil. Exato. Né? Na grande maioria, não sei quando começa esse... Então, acaba que network precisa de tempo, mas não é tempo de pessoa disponível. É de você já ter uma gestão da sua empresa funcionando para você estar ali fazendo isso. Então, eu acho que isso é uma das dificuldades do médico. A segunda é que, assim, ou você tá trabalhando ou você tá com a família, né? Nem às vezes vivendo. Então, acaba que network é o quê? É quando você vai fazer algo diferente, você vai para um local diferente, ou vocês encontram em congressos, Sim. que a pandemia retirou. Então, deixou ali de ter aquele contato físico, a renovação do network, eu acredito que vocês devem ter passado anos assim, com o network um pouco mais fechado, né? Você enxerga alguma inovação em termos de networking, de relacionamento e de trocas? Eu acho que a necessidade da pandemia, como a Amanda trouxe, a necessidade do que a gente precisou realmente por conta da pandemia, nos isolou mais. Os eventos continuam acontecendo, mas no começo era tudo novidade, né? Do O online. Tudo. De repente chegou um momento que ninguém Não aguentava aguentar mais assistir olhar uma aula. tela. Assistir uma aula no online, ninguém mais quer na área médica. O laboratório online, né, a aula online, o congresso online, Então, o paciente online. Então, o network que muitas vezes é abastecido pela indústria, trazendo conteúdos científicos, tudo, isso faz parte da rotina do médico que quer estar antenado, aí, quer estar atualizado. E as coisas devem voltar aos poucos, né? Vou contar uma curiosidade. Na época da faculdade, Agora. eu fazia meus bicos, né? E um dos bicos que eu fazia era nos congressos médicos. Então, eu participava de tudo quanto é congresso médico, fazendo apoio nas salas de transmissão, apoio ali nos congressos e tal. E eu fiz isso durante muitos anos, no período que eu estava na faculdade, convivi bastante nesse meio. E os congressos eram acontecimentos. Sim. Com a pandemia, os congressos deixaram de acontecer, de certa forma, com esse volume de pessoas, com essa frequência e tudo mais. E novos canais se estabeleceram ali de relacionamento e as coisas mudaram. Basicamente, quais são as mudanças que você enxerga que aconteceram, que mais afetaram nesse processo mesmo de interagir com conhecimento e de interagir entre vocês? E como você percebe isso daqui para frente em termos de inovações tecnológicas? Eu acho que, assim, como a gente trouxe, houve essa necessidade da gente não poder estar juntos. E ao mesmo tempo, também houve a necessidade da gente se adaptar a algo novo. Eu acredito que a possibilidade que isso vá se manter por mais tempo, ela é muito forte. Ao mesmo tempo, abre também outras chances que o médico não estava tão acostumado, que são oportunidades de você atualizar seu conhecimento ainda que no seu ambiente, sem necessidade de sair para uma viagem, sem necessidade de deixar de trabalhar por um tempo. Então, muito do que tem acontecido hoje são eventuais aulas, eventuais cursos que acontecem ao final do dia, ou num sábado, por exemplo. Um material Então, já gravado, que você pode ler, online, assistir num já horário. gravado. Então, na própria cirurgia plástica mesmo, surgiram inúmeros cursos que não existiam. Entendi. Então, de cursos de conteúdos relevantes, muito interessantes, com técnicas cirúrgicas. Então,
Isso é um Maior mercado qualidade, né? Eu É, acho que e- por não estarem ali no congresso, muitas acaba vezes- que a indústria produziu material mais Mas- qualificado, ou não? Mas, na verdade, eu acho que... justamente, na verdade, eu acho que esse material é muito mais qualificado. Porque quando você vai a um evento, um congresso médico que seja, você vai ver o palestrante lá, ele vai dar aquela aula e as aulas são curtas. Você tem distrações também. E ele vai mostrar ali e você nunca mais vai ter acesso isso àquilo. mesmo. Hoje, no online, um curso gravado, você tem à disposição ali Seu o material pra palestrante a todo consulta. momento. Né? Então, O dinheiro que ele investia, né, em um lado, agora está investindo em outro, então provavelmente é. deve estar num nível bem avançado. sim. Agora, voltando para o assunto do network, né? Como que vocês fizeram? Acaba que o network ficou, por exemplo, você é cirurgião, não parou, o network ficou ali dentro do hospital onde fazia cirurgia, no dia que fazia cirurgia. Que é o network do dia a dia do médico Tradicional. mesmo, né? A gente não tem muito convivência muito muitas, forte. você não amplia tanto assim. Eventualmente os congressos fora, alguma coisa que você crie, outros relacionamentos, mas o seu dia a dia mesmo é cercado de um network muito poderoso ali. São outras especialidades dentro do hospital que você está convivendo, né? De certa forma, está gerando respeito, confiança do colega médico. E isso pode te trazer benefícios Sendo também. polêmica, mas não tão sendo polêmica, vocês acabam criando uma bolha. Porque vocês Sim. acabam não tendo contato com outros mercados. Sim. Por exemplo, você tem um pouco de contato com o pessoal do marketing digital. Se não tem um contato físico online, pelo menos assiste um outro conteúdo. Aham. Então, eu percebo e posso, né, quero lhe ouvir sobre isso, porque é um assunto que eu muito me interesso. O network de vocês é feito ali no dia a dia, o paciente diferente de uma área diferente que vai no consultório. Então, vocês não têm praticamente, né? O online tá ali quase que na doença, né? No foco vocês não têm aquele papo que muitas vezes tem no consultório, que é muito mais leve. Então, vocês acabam ficando numa bolha, ficaram vocês entre vocês médicos ali e não passam a ter um network, né, em outras áreas e informações de outras áreas, ou eu estou enganada? Não tá enganada não. Mas é o que a gente estava falando, o médico muitas vezes ele não consegue abrir olhos para outras áreas, sabe? Por natureza, e por natureza. pandemia só foi agravado. Que é o problema de não conseguir ver outros modelos de negócios. Exatamente. Né, de oportunidades, acaba sendo uma E consequência. não conseguir entender nada De da nada. carreira médica dele mesmo, de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de negócio. Então, o médico é habituado a fazer tudo isso que você falou. E na grande parte dos médicos gostam muito disso. Então, eles... São apaixonados pelo seu ofício. Eles, de certa forma, estão à vontade. Eles não nesse saem da meio. zona de conforto, né? O É. médico, ele... Até porque, assim, quantos anos são de estudo para uma formação? É. Já começa aí. E dentro dessa formação, você é formado para ser médico, você não é formado para ser um empresário. E aí Você eu não é sei- formado para ser um gestor. E aí eu não sei, eu não tenho vivência, mas eu não tenho conhecimento, mas eu não sei se isso também não acontece entre os engenheiros, entre os advogados, Acho que um pouco, Eu acho mas que- acho que é um Pouco, mas um diferente. pouco um menos. pouco menos. Porque quando a gente vai para a área de engenheiros, eu estou falando com o meu conhecimento de especialista de network, ter engenheiros tanto... talvez hoje seja uma carreira muito aberta, né? Muito mais... Tá em todo lugar o engenheiro. até E- porque, assim, ele acaba que vê a história de uma construtora É. que foi... E o médico, ele não sai com a cabeça de médico ou nutricionista, qualquer profissional da área da saúde, desde uma enfermeira até, enfim, que seja. Normalmente ele tá ali, ele passa aquele ano todo de formação, o espaço que tem é fazer um estudo ou uma especialização a mais, Naquilo, E- aprofundando mais. e né? focam naquilo ali. É uma Esquece carreira o lado mais de linear, gestão. não é uma Sim. carreira, sabe, que, por exemplo, o engenheiro, ele vai uma hora para uma construtora, depois uma hora ele tá numa incorporadora, no outro momento ele assume um cargo Ele tem uma numa- reunião Eu acho com que, o cara do... acho que engenheiro é muito mais aberto mesmo e tem muita chance também de Tem. ver outras coisas. É. Agora, por exemplo... O advogado também Mas, tem. é. Por quê? O advogado, hoje ele tá com uma causa, sei lá, por mais que seja um advogado criminalística, Uhum. um advogado, enfim, independente da área do advogado, ele sempre tá com clientes diferentes, E sendo vendo online ou outras coisas, né? presencial. E vocês, eu acho que quando o paciente já vai, primeiro que ele já tá no desespero e tá dentro de casa, que ele já não aguenta, aquele papo mais leve, tomar um cafezinho, conversar com a secretária, que dá uma relaxada, acaba, né? Não existe. Então, seu paciente engenheiro, você
nem entra no assunto como tá, né? Outros assuntos. Vamos tentar resolver o problema. Sim. Porque É bem focado, né? E a gente tem um grande erro. Eu acho que Carol, inclusive, pode falar mais desse assunto. Eu tenho muita expertise hoje no meu trabalho e tenho de onde eu vim, né? Eu tenho um relacionamento muito forte. Eu tenho, inclusive, uma audiência muito forte de médicos que me acompanham muito, assim, muitos, né? Que me acompanham até hoje. Eu não tinha nada do meu trabalho aqui. Mas o médico, não é preparado, ele é preparado só para ser médico. Ele não sabe como ele gerir a equipe, ele não sabe como gerir. Sabia? Não, eu acho tem que em gestão... melhorado um pouco. Em gestão eu acho que ainda estamos mais distantes. Mas assim, pela minha experiência, vendo a minha família, era aí onde vendo eu os meus clientes que são médicos, a internet, ela abriu a visão do médico. Antes, o médico, ele estava ali trabalhando e tudo mais e focado. Hoje ele já está no universo da internet. Eu vejo meu primo, ele chega em casa, ele não assiste televisão. Se eu estiver assistindo um filme e eu peço para ele, vamos assistir um filme juntos? Não, ele tá o tempo inteiro assistindo alguma coisa da área dele, online, ele tá vendo um assunto, outro assunto, o que o médico tá falando, o que outro médico tá falando. E a gente consegue ter também hoje, que era mais difícil, a gente tem referências de pessoas que abriram a cabeça e que seguem outros caminhos, que como é o seguem seu outros caso. caminhos e que passam a ter resultados bacanas, resultados legais. Então, isso se torna inspirador para quem tá chegando. Então, eu acho que é bem uma transformação mesmo. Essa é uma importância para vocês terem mais. Eu falo porque eu palestrei para um congresso internacional de nutrição e o congresso inteiro eram só nutricionistas nacionais e internacionais. E eu era a única pessoa que estava falando ali de marketing, de estratégia. E era, assim, é muito chocante como o mercado, né? Quando a gente fala sobre médico, nutricionista, enfim, qualquer um que seja da área da saúde, estão perdidos. Mas quanto mais vocês se posicionam, como seu primo assiste, como o outro assiste, enfim, outro, eles vão se inspirando a estar um pouquinho mais. Eu acho que já está no caminho, mas tem muito caminho para percorrer. E fica de dica aí de Oceano Azul, né? Porque tem um mega oceano para... Mas eu também vejo o seguinte... Do ponto de vista de preparação do médico para que ele possa conciliar todas essas possibilidades, poxa, eu sei você, eu te acompanho também, eu sei que você está cedinho lá operando o paciente, você tem um monte de consultas na sua agenda, você tem uma agenda pesadona, e aí você tem, além disso, que é a sua rotina de atendimento e tudo mais, fora isso tem muitos médicos que fazem plantão, estão aqui, ali, finais de semana trabalhando, tem uma rotina meio complexa e exaustiva. Eu vejo um drama do médico, que é quanto eu devo ficar do meu tempo livre disponível para gerir o meu negócio, para gerir o meu consultório, para gerir a minha carreira, e quanto eu devo ficar ali fazendo o meu ganha-pão, que é onde eu sei ganhar dinheiro. Então, se eu deixo metade do dia para gerir meu consultório, na cabeça do médico, ele está deixando de ganhar X mil reais que ele faria durante aquele tempo de trabalho. Então, eu vejo ainda um conflito, pelo menos das pessoas que vêm até mim, as pessoas que nos procuram, um conflito do médico de como é que eu faço essa gestão do meu tempo, já que o meu tempo é que me faz ter um rendimento e ter uma rentabilidade maior ou menor. E é aquele negócio, se eu sei fazer, eu arregaço a minha mão e eu sei como é que eu ganho dinheiro. Se eu não sei como fazer, ele até pode ganhar muito mais, e a maioria descobre isso depois de um tempo. Se eu for lá cuidar do meu negócio para fazer ele expandir e tudo mais, ele vai crescer mais rápido, eu posso ganhar mais. Mas até ele fazer essa transição, tem um apego, uma dor, que é meio que se desvencilhar da coisa que você ama fazer, que você aprendeu a fazer. O que você pensa disso e como é que foi para você? Eu acho que isso vem conforme a necessidade mesmo. É muito comum no começo, quando você tem que usar esses dois chapéus aí, vamos dizer, é muito comum de você, durante o mesmo período ali, você acumular as funções. Então, o que acontecia na minha prática? Muitas vezes, entre um paciente e outro, eu tinha menos paciente na época, entre um paciente e outro, eu me transformava ali no administrador e puxava todos os papéis que eu tinha debaixo da gaveta e virava uma mesa bagunçada. Chegou o paciente, você volta tudo aquilo. Esconde tudo. E isso é um transtorno desesperador, assim, porque nada funciona. Você está com a cabeça em pensando na outra coisa, então... A partir do momento que você começa a ter uma organização do seu tempo, as coisas parecem que fluem melhor. Então, por exemplo, como é que eu vou abrir mão do meu tempo de trabalho em que eu pudesse estar produzindo alguma coisa para esse fim, né? Para o fim de organização? Primeiro que, quando você começa a ter essa necessidade, você ainda não está, muitas das vezes, você ainda não está com essa agenda super lotada. Então, a otimização de agenda... Tudo bem, então ao invés de eu ficar com tantas janelas aqui, eu vou atender tais e tais períodos de uma forma mais carregada e eu vou conseguir abrir espaço para outras frentes.
a partir do momento que essas demandas começam a aumentar, você precisa trazer pessoas para trabalhar nisso com você. Então, a composição de equipe é algo fundamental que você vai construindo e vai adaptando também acertos e erros ali ao que você tá almejando. Então, hoje, na minha prática, eu tenho um dia por semana, um período, uma reunião por semana Com a equipe. com pessoas estratégicas lá da minha equipe, e uma vez a cada 15 dias eu tenho uma reunião maior com mais gente da equipe. Legal. Mas são reuniões pontuais e as coisas estão acontecendo com a equipe. E entendeu? o restante dos dias estão todos delegados, né? Tudo Tudo delegado. flui, tudo Tudo delegado. acontece. E que é uma das coisas que a gente falou que é a maior dificuldade, é você delegar, não delargar. É bem Você difícil. consegue fazer outras coisas, inclusive Mas se você network, não tá tem mais pra à quem delegar. frente na mídia. Tem que ter. Mas e aí é criar uma essa estrutura dificuldade. e esse caminho para ter. Mas assim, eu vejo os médicos, assim, como eles não sabem como contratar, eles não têm essa formação e tudo mais, eles são muito carentes, muitas vezes, desse tipo de orientação, eles contratam errado. A secretária dura um mês. Mas aí eles contratam uma coordenadora, a coordenadora não fica. Eles contratam errado e eles não treinam as pessoas. Exato, né? espera Então, que ela venha pronta. Mas ele também não vem treinado para isso. O treino de vocês é para ser médico, que é um grande erro, né? Mas- Alguma mas é coisa na necessário. faculdade tinha que Ia ter que ter ensinar ali faculdade pouco de 8 gestão. anos. Mas é por isso que eu disse Aí que acho nesse que caso você tem o quê? Um oceano azul. Você também, que o seu, né? Você tem um produto na área, então é pegar esse médico e volta a falar, é saber disso, né? Alguns não querem saber, acontece isso, contrata. É por isso que acho que perde. vai sendo construído, né? Você vai construindo essa necessidade e não vai ser de repente, vai ser às custas de um caminho mais longo A aí. custas de um custo, Peraí, porque tem um custo, né, disso. E assim, no seu caso, sua esposa também é médica. É. Ela também tem essa rotina. Mas quando o médico se casa com uma pessoa que não é médica, ela assume a gestão do consultório normalmente, mesmo não sendo uma pessoa que tem formação ou especialização Isso é muito nisso. comum. É muito comum. Essa ordem. Se a pessoa não tem uma esposa que está disposta a assumir isso, porque ela tem uma outra carreira, ela está bem colocada, aí ele arruma uma administradora ou um administrador, normalmente é uma administradora, que assume a administração da clínica, e aí ela começa a ser a pessoa que organiza tudo e faz tudo acontecer, enquanto ele está lá com o tempo dele de dedicação para manter mais tempo operando e fazendo as atividades dele. Você passou por isso nesse processo seu de construção? De tentar delegar isso antes de você construir sua equipe, entender que você tem que participar disso, que é importante a sua presença nessas reuniões. Você tentou em algum momento, vou colocar uma pessoa aqui que ela vai administrar a minha clínica, você não passou por isso? É porque eu acho que uma das coisas que, de certa forma, é uma característica minha, eu gosto muito disso, eu gosto muito de equipe, eu gosto muito da ideia da liderança, né? Então, eu vivencio isso a todo momento. Então, eu tô à frente, não é que eu não delegue, que eu tô acompanhando tudo, mas eu tenho uma percepção de como as coisas estão acontecendo. Então, eu nunca consegui deixar alguém e falar, tá tudo bem, e essa pessoa tá fazendo. Eu sempre estive perto, então... Legal. Mas acho que isso é uma característica minha mesmo. Uma dica para quem está assistindo, que é médico, é que a dificuldade maior é o momento de você estruturar, né? Enquanto você não criou essa base, assim, um modelo novo de contratação, Sim. um modelo comercial que funciona, você não olhou para isso, um portfólio de produtos que faz sentido para essa jornada que você comentou do seu cliente. Enquanto você não colocou essas coisas em ordem, vai ser sempre caos. Mesmo que você dedique um tempo, tire um dia para olhar para suas coisas, você vai ficar as coisas não vão andar. Não vão andar, né? Você vai ficar tentando acudir aqui e ali, vão surgir problemas, dificuldades. E é aquele peso da mãe que larga o filho em casa com a babá. Meu Deus, eu tô aqui cuidando desse problema e eu podia estar lá operando, eu podia estar lá atendendo meu cliente. E essa dificuldade. Mas depois que você fez um trabalho inicial de estruturar, que não precisa ser você pode contratar uma empresa para fazer isso, e você tem que participar desse processo para entender o que está sendo feito. Tem que participar, com certeza. Mas depois que você construiu isso, no seu caso, eu sei que você construiu. A coisa começa a fluir, né? E isso te dá mais prazer ainda em trabalhar naquilo que você ama, que
mesmo com todo esse lado empreendedor, esse lado que eu goste da gestão, tudo, a minha paixão é a medicina. Então, É o operar, né? Tá ali, o paciente. Eu brinco que o que eu mais quero é não estar na clínica, que daí eu vou estar no centro cirúrgico. Aham. Então, mas para isso, alguém precisa fazer acontecer lá dentro, Ser né? preparado para isso. Bom, vamos voltar para o foco da nossa conversa, então, para a gente caminhar aqui para o final. Eu queria que você falasse sobre o que a gente pode esperar daqui para frente, na sua visão, e em quanto tempo. Vamos colocar aí numa perspectiva até 2025, quais são as principais inovações que você enxerga que vão afetar diretamente, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de noção de tempo. Tem várias possibilidades, mas o que vai acontecer dentro dos próximos 3 anos na sua visão e o que vai demorar um pouco mais, talvez 5, 6, 7, 8 anos aí no mercado de medicina? Eu acho que essa transformação de inovação tecnológica, ela é muito significativa. Então, como a gente falou, começa com telemedicina, mas o aprofundamento disso tudo é muito maior do que a gente imagina. E dentro disso a gente tem questão de realidade virtual, realidade aumentada, são tecnologias que também já estão embarcando na área médica e que vão ajudar muito, inclusive na área de ensino médico. A gente vai ter muitas práticas que hoje são difíceis de acontecer. Através de realidade virtual, a gente pode justamente simular uma sala de pronto-socorro, um leito de UTI e fazer todos os possíveis tratamentos ali num modelo de ensino. Isso em 3 anos, na sua opinião. Sim. Então vem uma versão aí metaverso na medicina. Sim, com Muito certeza. interessante. Com certeza. E depois de alto disso? impacto. E depois disso, o caminho mais futurístico, eu acho que passa desde... Aí eu acho que é mais do que simplesmente 8 anos que você tinha falado. Mais pra frente. 8 dentro da medicina e da tecnologia, 6, 8 quase anos. 50 anos, né? Eu equivalente. acho que uma coisa que é mais futurística e mais que eu acredito que deva acontecer e que eu espero vivenciar é a questão de bioimpressão 3D também, né? Então, com bioimpressão 3D de órgãos, de estruturas. Então, hoje a gente tem a situação de transplantes de órgãos, por exemplo, que é um caminho longo. Isso a expectativa é nos próximos 15, 20 anos. Entendi. Mas órgãos bioimpressos que podem Substituir um órgão, não? Eu acredito também. Imagina Então, que incrível isso. Não, né? mas Isso super é acredito, porque tecnologia está indo nesse caminho, né? Membros E vai ser mais fácil, né? Pelo que eu tenho Já visto. existe, Já até. existe, mas... membros articulados, sim. Já mas existe. Tende a ser, mas a interno... o grande desafio são órgãos com órgãos. todas as estruturas que tem, né? Entendi. E nesse meio do caminho, inteligência artificial e robótica são muito fortes na transformação da área da saúde. Então, a gente deve ter robôs para diversos fins e que vão fazer parte da nossa rotina naturalmente, aí, sem a gente perceber. Então, acho que esse que está no meio do caminho. Mas eu acho que vai existir, na área da medicina dá para ter uma versão muito bem avançada. O avanço da genética também é algo de alto impacto, né? A partir do momento que conseguirem transformar genes, a gente Nossa. se livra de uma série de Regeneração doenças. de uma série de coisas. Regeneração tecidual e criação de novos tecidos mesmo para tratamento de doenças. Então, isso é muito, muito, muito relevante e também vem com a tecnologia, né? E longevidade, que é um tema que tem cada vez mais apelo porque a gente está envelhecendo inegavelmente, né? Como é que você vê isso aí na medicina atualmente? Muito se fala que a gente vai viver mais de 100 anos de uma forma tranquila aí com essas adaptações. É claro que também deve haver a responsabilidade de cada um, né? Não é porque existe algo tecnológico ali que me dê essa possibilidade que isso está garantido. Não, e também tem que ver se o mundo vai estar valendo a pena. Eu tenho dito isso, porque assim, eu tenho as muita pessoas não vão estar vontade. querendo viver no metaverso. Porque se o mundo não tiver Eu tô valendo nessa muito a versão, pena. mas ultimamente eu tenho pedido para ir para um outro planeta, se ele tiver melhor para habitar, porque aqui dá meio complicado. Mas se for melhorar, dizem que a gente tá bom nesse ficar por aqui. processo, eu fico por aqui, ou a gente troca, manda uma versão metaverso para aqui, outra para lá. Mas eu acho que é algo que vai vir, que vai transformar mesmo, né? E uma outra coisa de impacto também em tecnologia é a questão da blockchain. Então, os contratos que existem, todos de formas diferentes, com
a possibilidade de segurança e de validação disso tudo, isso também muda o mercado, porque hoje a gente tem operadoras de saúde que de certa forma, nos garantem aí Uma boa receita. nos garantem assistência médica. A partir do momento que a gente tira esse intermediário, né, isso pode ser feito de uma forma totalmente diferente. Então, Eu acho que vai ser uma das coisas que vai ser bem interessante para ambos, né? É bom para o médico, que hoje não é bom, e vai ser bom para o consumidor, para o cliente, que é a única coisa que está valendo a pena. E hoje a gente começa a perceber movimentos de planos de saúde digitais que saem dessa situação de meio, de certa forma, domínio de mercado para várias propostas diferentes que prezam muito pela prevenção também, medicina preventiva. Então, se eu cuidar desse paciente melhor, por mais tempo, eu vou ter menos custo lá na frente com ele. E tenham mais lucro, exato. Então, é diferente o modo de percepção da saúde. Em todos os mercados existe uma tendência de diminuir os intermediários, né? Sim. E a gente cortar intermediários para a gente falar diretamente com o consumidor final. Em relação ao mercado médico, você percebe essa relação, acha que isso vai demorar muito? Porque hoje a gente tem intermediários muito potentes, muito fortes, e que é muito difícil de lidar com uma concorrência com esses caras. Você enxerga o mercado médico avançando nesses próximos tempos para fazer um contato direto, uma venda mais direta e até substituição desses planos de saúde de alguma maneira? Eu acho que sim, Carol. De certa forma, esses grupos eles têm perdido forças nos últimos tempos, né? Então, até mesmo por questões de possibilidade de arcar com esses custos por parte de cada paciente ou de cada empresa, muitas das empresas fazendo downgrades de planos de saúde, então eles começam a perder força e começam a surgir novas oportunidades, novas possibilidades aí de acesso à saúde. Então, a gente tem, por um lado, clínicas populares que tiveram um boom ali há uns anos atrás. Hoje a coisa está mais estável, né? Você não vê mais aquele número de clínica popular aparecendo. Não. Você começa a ver movimentos de prevenção de saúde com planos de saúde digitais em que cada um é dono da sua própria saúde, vamos dizer assim, dos seus próprios dados. Você tem lá uma equipe multidisciplinar que vai te acompanhando. Então, é um movimento diferente. É claro que a minha percepção é que esses grandes, eles vão se adaptar. Não é que eles vão deixar de existir, eles vão se adaptando, né? Então, muito legal. No fundo, é uma mudança em todos os mercados, mas que na medicina tem uma quebra de paradigma enorme, porque o médico sempre foi o dono das informações, o dono do conhecimento, e o cliente hoje informado, ele quer ter controle sobre todas as coisas que ele consome na vida dele. A gente vê uma mudança, inclusive, do perfil do atendimento médico, sim, que é o médico hoje, que ele me trata de igual para igual, não são todos ainda, mas que o paciente busca isso. É o cara que vai me explicar o que vai acontecer comigo, por que vai acontecer, como vai acontecer, quando, para que eu possa ter poder para decidir. Antes o médico mandava e fazia. Hoje as grandes propostas aí de melhorias em saúde são todas com o paciente colocado no centro, é o paciente que importa. E há uns anos atrás, talvez décadas atrás aí, existia essa figura do médico como onipotente, que ele era o dono da informação, né? Hoje esse paciente ele já chega sabendo muitas vezes até mais já que o Dr. Google lá, de coisas que ele já pesquisou, então... E que se cuida, na verdade, nem só que pesquisou, né? Coisa que ele se cuida. Então, quando o médico vai falar sobre aquilo, ele fala, eu já me cuido. Às vezes é pela informação, às vezes é porque ele tem um outro médico paralelo que trata essa parte da longevidade, né? Enfim, acho que você deve ter casos de pacientes que chegam para fazer uma cirurgia plástica, mas que já se cuidam, que tem uma atividade física, que cuida da alimentação. Acho que o processo cirúrgico é muito melhor, né? O processo de pós-cirúrgico é sensacional, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que vem da informação da tecnologia, mas vem também, às vezes... Eu acho da postura do paciente também. O paciente agora, ele não aceita mais que ele não seja o decisor daquilo que acontece com ele, tenha todas as informações. Isso é bom, acho que isso é bom. Acho que é bom, a gente evolui muito. É incômodo para alguns médicos e é uma mudança muito grave. Mas, de novo, eu acho que
para aqueles que não conseguem se adaptar. Se é isso que não Então, evoluiu, ou um que, né, ainda tem um É. formato um pouco antigo, e isso Mas é a gente exato. sempre teve esse perfil, né? Por exemplo, para a indústria farmacêutica, sempre tem os mais fechados, né? é porque a indústria ela sempre trabalhou à frente, né? Uhum. Sempre trabalhou com tecnologia, sempre trabalhou muito, muito à frente de muita coisa que vem acontecendo. Só pra gente fechar, então, se você pudesse falar para alguém que tá assistindo a gente, que é médico, que tá passando por essa transição toda, ainda tá sentindo esse tumulto de para onde eu olho no meu negócio primeiro, e que tá vendo essas coisas acontecendo, de inovações, a tecnologia chegando, e ele nem sabe exatamente o que ele cuida primeiro, porque parece que ele precisa inovar, mas se ele buscar inovação sem ter uma base, uma estrutura, talvez a coisa nem suporte o consultório, a clínica nem suporte tudo isso. O que você deixaria de mensagem para esse profissional que está assistindo a gente, pela sua experiência adquirida nesse período? Eu acho que assim, é muito prudente que esse médico foque na formação médica dele com capacitação adequada e contínua. Isso ele não vai poder abrir mão, não existe ainda a tecnologia que transforma, que vai dar o conhecimento para ele, e que ele não vai precisar Um sonho, não vai mas precisar não fazer existe nada. ainda, então. Então, Não apenas do ponto de vista técnico, mas também de soft skills. sim, soft skills são fundamentais e cada vez mais, eu acho, né? Acho que esse é o grande diferencial, sabe? A formação técnica, há uma diferença se a gente considerar sucesso médico, né? Cada um tem a sua percepção de sucesso, mas considerando uma carreira médica de sucesso, vamos dizer assim, geralmente os médicos que têm carreiras de sucesso, eles são dotados de soft skills muito presentes e muito, muito claras, assim. Existem médicos brilhantes cientificamente que têm dificuldade de conversar com um determinado paciente. Sim. Então, esse entendimento do que pode haver a mais da sua formação técnica, baseado em soft skills ou mesmo em conhecimentos tecnológicos, que é a bola da vez, que a gente vai precisar também se empenhar, é o que podem nos colocar, como a gente falou algumas vezes aqui, no Oceano Azul, que podem nos colocar de uma forma diferente no mercado e que você passa a ser atrativo. Lembrando, como eu disse, o número de médicos que está chegando por ano é absurdo. Então, e é absurdo ao ponto de que há previsões de que mais ou menos em 2030 a gente tem o mesmo número de médicos do que o número de auxiliares de enfermagem. Então, é assustador, assim, é muito médico e a gente precisa entender o que vai fazer tanta gente. Então, de que forma vão fazer? Porque são esses médicos que vão cuidar da gente também, né? Exato. Então, é muito importante levar muito a sério a formação médica. Eu acho que isso é o passo inicial para qualquer médico. E também você ampliar seus horizontes, procurar ver outras coisas, não se isolar na bolha aí, como a gente falou. Né? Exato. Muito legal. Muito obrigada, doutor Imagina, Laércio. Carol. Obrigada, Amanda. E obrigada a você que está aqui nos acompanhando, pela sua presença aqui todas as quartas-feiras com a gente, às 19 horas. A gente espera que esse canal seja um lugar que você possa interagir também, trazer as suas dificuldades, as suas necessidades, deixar aqui seus comentários, compartilhe também com outras pessoas que você acredite que possam se interessar por esse tema, por esse assunto. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem e levar o Boss Voice mais longe. E agradeço demais aos meus convidados, agradeço pela sua participação e espero você na próxima quarta-feira aqui no Boss Voice novamente.